Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta sexta-feira, em meio a filas que estão andando. Um fato que muitas pessoas acreditavam que jamais aconteceria aqui no nosso país. E terça-feira próxima, eu estarei aqui com vocês, logo no comecinho da manhã, às 9 horas da manhã, porque teremos ali mais uma sessão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, em que o ministro Alexandre de Moraes fará a leitura do seu voto. Gente, vai ser para nós um momento muito interessante. Nós vamos nos sentir como criancinhas vendo um professor ou uma professora contando uma história, com detalhes ali, cada página que for lida, a gente vai ficar mais emocionado, a gente vai ficar mais interessado de como será o final da história. E nós já temos mais ou menos uma ideia, né, de como será o final dessa história. As apostas hoje estão girando em qual será o volume de pena aplicado a cada um desses criminosos da Orcrim de Bolsonaro. Bom, eu vou trazer aqui novas informações com vocês, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão votando no nosso portal para a premiação do IBEST. Lembrando que sempre são duas categorias que o nosso portal está concorrendo, tá? Então, eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal. Então, compartilhe também e vamos seguir em frente, que tem muita coisa acontecendo. Eu quero, aqui nessa abertura, compartilhar com vocês um videozinho muito curto, mas muito interessante, porque ele faz uma releitura do poema E Agora, José, de Carlos Drummond de Andrade. Foram trocadas algumas expressões e algumas cenas são muito ilustrativas. Então, quero compartilhar com vocês aqui, que está muito interessante. Vamos lá. E agora, Jair, o império largou, o imbrochável broxou, Tarcísio traiu, a Globo cansou. E agora, Jair? E agora você, que dizia ser homem, que zombava dos outros, você que fez merda, não ama, detesta. E agora, Jair? Vai ficar sem mulher, perdeu o discurso, mudou o caminho, já não pode correr, já não vai passear, tuitar não pode. A tropa sumiu, a claque não veio, o Trump não veio, o riso não veio, não deu certo o golpe, e tudo acabou, e tudo ruiu, quem manda mudou. E agora, Jair? E agora, Jair? Sua velha patada, sua velha risada, dos mortos sem ar, as motociatas, as lives de quinta, correndo com as emas, atrás do palácio. Era só ódio, e agora? Quer abrir a porta, mas ela emperrou. Quer correr pro mar, mas o mar secou. Quer voltar à infância, mas ela acabou. Jair, e agora? Se humano fosse, se você vibrasse, se você pensasse na dor de outro alguém, se você sorrisse, se você sonhasse, se você sentisse, mas você não sente. Você é duro, Jair. Sozinho no escuro, largado para trás, sem Deus, sem pátria, longe da família, sem nenhum poder para se encostar, sem os velhos amigos que fogem de ti. O futuro chegou, Jair. Jair, para onde? Então, gente, eu vou colocar na descrição do nosso vídeo o poema de Carlos Drummond de Andrade. Depois você você reveja o nosso vídeo e você vai comparando aqui, que foi uma coisa muito interessante. Isso aí está no canal do Coronel Siqueira, né? Que é onde ele faz aí várias sátiras, várias brincadeiras, e eu quis compartilhar isso com vocês porque eu trouxe Carlos Drummond de Andrade para os nossos debates, né? Bom, o presidente Lula, ele tem gerado muitos memes com algumas falas que ele tem feito em relação a Orcrim de Bolsonaro, dos traidores da pátria. E uma que está mais conhecida de todos nós é essa que ele faz essa alusão, né, ao comportamento dos traidores da pátria extremamente acovardados. Vamos pegar o trecho do presidente falando. Qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, para com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, você dá conta. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara.
Então, isso aí gerou um monte de musiquinhas, de montagens, né? Mas, enfim, os fatos são esses. Nós estamos diante de pessoas que são muito covardes. A revista Piauí fez uma matéria, eles mandaram um jornalista que acompanhou o Dudu Bananinha durante alguns dias nos Estados Unidos. E foi resgatado um momento em que ele estava tremendo de medo. Ainda está tremendo de medo, né? A covardia é um fio condutor da formação dos bolsonaros que se irradia para todo mundo que está ao redor dessa gente toda. Ontem eu participei de uma live no programa do canal do meu querido amigo aqui em Santarém, o Critica Brasil, e a gente estava conversando exatamente sobre o perfil das pessoas que se uniram a Bolsonaro. Foi uma espécie de substrato, de escória, de ralé de todos os setores da sociedade brasileira. Uma ralé moral, uma ralé ética, uma ralé política. Todos eles se acoplaram a uma figura absolutamente inclassificável e inqualificável para tirar algum tipo de proveito. Proveito esse, né, olhado por quem é do mercado, pelos grandes grupos econômicos, é como pequenos proveitos de batedores de carteiras. É gente que estava atrás de uma diária melhor, do empreguinho para um cunhado, para um filho, enfim, para uma indicação. Era gente que estava vendendo nossa pátria atrás de vender reloginhos, de traficar colares, de passar escondido por um lado, de viajar para fora para fazer pequenos negócios, pequenos acertos, enfim. Era assim que essa gente estava encarando o nosso país. Isso tudo com apoio de vigaristas de setores também que mereciam um pouco mais de respeito, como o setor religioso, que nós tivemos ali os maiores picaretas, os maiores vendilhões do templo, os adoradores de Bezerro, todos eles juntos conspirando contra a nossa sanidade mental e a nossa sanidade física. Então, nessa matéria aqui, a frase de destaque é essa aqui: pai, você me garante que eu não vou ser preso? Os bastidores inéditos da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vou colocar o link dessa matéria também para você, se você quiser acompanhar todo o texto aqui, porque tem esses momentos aqui do Bananinha tremendo de medo. Agora, como todo lacaio, como todo covarde, toda figura desclassificada, que não teve nenhum exemplo, é impressionante isso, né? Não teve nenhum exemplo dentro de casa que ele pudesse olhar assim, nossa, o meu pai é um inspirador. Meu pai é um homem honesto, meu pai é um homem corajoso, meu pai é um homem ético, meu pai, de fato, é uma pessoa de família, ele sempre respeitou a sua mulher, né? Sempre respeitou as pessoas. Então, vocês imaginem só, crianças sendo educadas nesse ambiente onde uma figura como o Bolsonaro dizia as coisas que dizia e diz o tempo todo. Como é que a estrutura moral dessas criaturas é formada, né? Pior de tudo é o seguinte: ele, quando chega ao poder, ele consegue fazer com que muitas pessoas sejam intoxicadas com essa podridão da formação dele, e essas pessoas desencubem o pior que elas tinham dentro de si. E aí a gente encontra com algumas delas falando essas coisas perto de nós, né? Até na nossa família, amigos de trabalho, pessoas que você conhece aleatoriamente, você fica chocado, você fala, não dá nem para conversar, né? Por isso que algumas rupturas familiares foram até saudáveis, né? Como é que você convive com alguém que está tão intoxicado? Você, para se proteger, você tem que se afastar para você não ter nenhum tipo de conflito, né? Porque essa gente, inclusive, começou a entrar no aniversário dos outros para matar as pessoas, né? A gente não pode esquecer disso, sem falar em outras tantas aberrações que a gente viu o tempo todo. Então, nesse comportamento miliciano, o Dudu Bananinha está com o foragido da justiça, o estelionatário golpista, o senhor Paulo Figueiredo, que já tinha saído do nosso país por crimes que ele cometeu aqui, antes de começar a conspirar contra a nossa democracia lá fora. Agora ele está com problema lá fora, como eu já comentei aqui com vocês em 2 programas. O FBI está investigando doações de um bilionário chinês, também fugiu da China para não ser morto por corrupção, né? Porque ele iria ali sofrer a pena de morte, não tem a menor dúvida. Então fugiu da China, deu calote em todo mundo e depois deu calote também nos Estados Unidos, fez defraudações fiscais nos Estados Unidos, está respondendo a 9 processos, já foi condenado nos Estados Unidos, e esse cara, esse chinês, colocou dinheiro na conta de Paulo Figueiredo.
Então, essa figura, que é o neto de um ditador, e que, abraçado com outro que andava com a camisa de torturador, que ficam falando em direitos humanos, pregando algum tipo de valor ético e moral. Só muito ingênuo ou muito cretino para acreditar nessas criaturas, né? Mas estão lá, e hoje tem uma coluna da Mariana, lá nos Estados Unidos, coluna de Mariana Sanches, que é setorista do UOL Folha lá nos Estados Unidos, e ela relatou uma coisa que é impressionante. Empresários em Washington se dizem constrangidos com a presença de Eduardo. Foram 130 empresários brasileiros lá para os Estados Unidos para negociar com as câmaras comerciais, com setores, enfim, para diminuir o impacto das tarifas que Trump impôs a esses exportadores brasileiros e que estão penalizando, sobretudo, o consumidor norte-americano. E aí eles estão no hotel, e com quem eles se deparam lá? Com Dudu Bananinha, o amante, o fã de torturador, e o outro neto de um ditador, golpista e estelionatário aqui no Brasil, foragido. Então, eles se encontram ali e ficam com constrangimento. Afinal de contas, eles estão ali para abrir portas e eles encontram 2 milicianos com comportamento de miliciano tentando extorquir esses empresários, né? Porque qual é a mensagem? Ou vocês fazem o que nós queremos, ou seja, protejam o criminoso maior que está lá no Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, ou então nós vamos ficar atrapalhando aqui, nós vamos ficar fazendo chantagem, nós vamos inviabilizar qualquer tipo de articulação com vocês aqui. Bom, a Confederação Nacional da Indústria, que está pilotando esse conjunto de empresários, tinha que ter alguém, né, um porta-voz e tal, para chegar para esses criminosos e falar assim, olha, se vocês criarem problemas para nós vamos destruir vocês. Nós vamos destruir por uma razão muito simples, porque são esses setores todos que financiam a campanha da maior parte dos deputados que estão eleitos lá em Brasília. É só dar o comando de quem é que está prejudicando os interesses, que é secando a fonte que gera o financiamento desses deputados aí, olha, eles ficam numa situação complicada, né? Então, era para ser colocado um pé na porta em relação a esses vigaristas. Contra milicianos, só a polícia mesmo, a polícia forte, a polícia federal, a lei e a justiça, né? E da mesmo modo que essas criaturas estão lá fora fazendo o que estão fazendo. E aqui dentro do Brasil, nós estamos vendo uma coisa que está preocupando muitas pessoas, mas a gente tem que ficar esclarecendo sobre o que está acontecendo. Líder do PL propõe anistia para Bolsonaro concorrer em 2026 e perdão desde inquérito das fake news. Texto de Sóstenes Cavalcante ainda não foi protocolado, mas circula em meio a movimento do Centrão por projeto. Gente, esse Sóstenes Cavalcante ele está se comportando como um emissário, o porta-voz, o testa de ferro de uma milícia. Da pior milícia que nós tivemos na história do nosso país, uma milícia política, que é capaz de fazer as maiores atrocidades contra a nossa democracia. Por quê? Porque o projeto de lei é tão infame que se você pegasse o Fernandinho Beiramar, junto com o Marcola, os maiores criminosos do Brasil, e pedissem para eles redigirem um projeto de lei para liberarem os criminosos de todos os crimes que cometeram, eles não teriam a capacidade, a petulância de escreverem tantas aberrações como nesse texto do Sóstenes Cavalcante, que libera de responsabilidade criminal até as milícias armadas para tentarem o golpe aqui no nosso país. Agora, vocês imaginem o seguinte, um desses anistiados, segundo esse projeto de lei, só para citar um exemplo, seria aquele coronel, o general Mário Fernandes, aquele que organizou o assassinato, planejou o assassinato de Lula, Alckmin e de Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Esse cara não só seria anistiado, como ele voltaria a operar dentro das Forças Armadas. Ele comandaria tropas, ele manteria o posto dele de general. Então, é esse tipo de aberração que essa extrema-direita bolsonarista está querendo fazer agora. Quem está por trás de Sóstenes é o patrão dele, porque o Sóstenes Cavalcante foi empregado de Silas Malafaia, que encontrou ali uma espécie de cão para poder fazer o trabalho mais sujo, né, que o Malafaia não faz diretamente, ele faz através de seus prepostos. Ele gera influência em algumas eleições e depois ele apresenta a conta. Só que essa conta é a conta mais bandida e mais infame que a gente já viu na história aqui do nosso país. Então, terça-feira, nós teremos aí novidades sobre essa história toda. E outra coisa que muitas pessoas perguntam é sobre o tal Tagliaferro. Olha, surgiu aqui mais uma matéria interessante, tá?
Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, é denunciado por peculato e organização criminosa. Mas não falha um, né, gente? Tagliaferro foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, durante o período que Moraes presidiu o órgão. Se o Moraes soubesse quem era a figura, certamente não teria deixado a criatura dentro do seu gabinete, né, nessa estrutura. Ele está sendo denunciado, gente, pela Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo por peculato e organização criminosa. Além dele, outras 13 pessoas foram denunciadas, incluindo um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. As informações são da Folha de São Paulo. Então, como eu disse para vocês, esse é outro que em breve estará aqui no Brasil para cumprir uma pena ou será preso na Itália também para cumprir pena por lá, como está acontecendo com a senhora Carla Zambelli. Então, são essas as notícias para a gente iniciar a nossa sexta-feira, e mais tarde a gente volta e anote aí na tua agenda, tá? Terça-feira vamos fazer aqui um plantão super interessante, tá bom? Um grande abraço, tchau!